voce di Maria dentro l'anima mia. Bom dia, gente. A aula de hoje ainda é sobre pressão de vapor, mais especificamente é sobre o diagrama de fases. Se você estiver com água a temperatura a 10 graus abaixo de zero, então perceber que aquela água está congelada. É um gelo. Se você estiver entre 0 grau e 100 graus Celsius, a água vai estar no estado líquido. E se estiver acima de 100 graus, a água vai estar no estado gasoso. Bem, sempre considerando a pressão de uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Nessa pressão, a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus. Se você fizer uma grande quantidade de experiências variando a pressão e a temperatura, você vai acabar construindo um gráfico chamado diagrama de fases, onde mostra que aquela substância ora está no estado sólido, ora está no estado líquido e ora está no estado gasoso, dependendo da pressão e temperatura em que ela se encontra. Examinando o diagrama de fase da água, nota-se o encontro das três linhas que separam os três estados físicos. Esse ponto de encontro se chama ponto triplo. E esse ponto corresponde à seguinte situação: a temperatura de 0,01 graus Celsius e pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Esse ponto não tem nada de muito especial, mas é um ponto interessante, é uma situação interessante porque você consegue ter os três estados coexistindo em equilíbrio. O objetivo dessa aula é examinar esse diagrama de fase e saber utilizá-lo. Vamos fazer agora, então, um primeiro exercício. Le mani di Maria sopra l'anima mia. Santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria. Examinando o diagrama de fase da água, responda as perguntas a seguir. A primeira pergunta é assim: qual o estado físico da água nas seguintes condições? Pressão 500 milímetros de mercúrio, temperatura menos 10 graus. Depois, segundo, pressão 760, temperatura 80 graus Celsius. Terceiro, pressão de 4 milímetros de mercúrio e temperatura 0,01 grau. Respondendo então, no primeiro caso, a água se encontra no estado sólido. No segundo, a água se encontra no estado líquido. E no terceiro, a água se encontra na forma de gás, ou melhor, vapor. Em seguida, a gente vê nesse diagrama algumas setinhas indicando a mudança de estado. Então a gente quer saber o seguinte: a setinha representada por A corresponde a que mudança de estado? Bom, a setinha indica que está saindo do estado sólido para o estado líquido, logo é uma fusão. A setinha B está mostrando que está saindo do estado líquido para o estado gasoso, logo isso é uma vaporização. E a setinha C está mostrando a substância saindo do estado de vapor para o estado sólido. Isso aí é uma sublimação. E a seta D indica saindo do estado sólido para o estado de vapor, que também se chama sublimação. Então, sublimação tanto é usado para passagem de gás para sólido como de sólido para gás. Outro fato interessante no exame desses diagramas de fase corresponde ao trecho, à linha que separa o sólido do líquido. Algumas substâncias, como é o caso da água, têm essa inclinação para a esquerda. E outras substâncias, a maioria delas, tem a inclinação dessa linha de separação inclinada para a direita. Examinando agora, então, o exemplo 2. Sei la mamma mia. Ele diz o seguinte: o que ocorre com o ponto de fusão e com o ponto de ebulição da água em uma pressão maior do que uma atmosfera? Bom, se você olhar agora o diagrama, você vai verificar o seguinte: quando a pressão é uma atmosfera, a linha que separa o sólido do líquido, quer dizer que é o momento da fusão, ocorre exatamente em 0 graus Celsius. E a linha que separa o líquido do gás, quer dizer que é a vaporização, ocorre exatamente a 100 graus Celsius, mas isso a pressão de uma atmosfera.
Se você aumentar a pressão, bem, se você aumentar a pressão, você vai observar que o ponto de fusão agora vai ser um pouquinho abaixo de 0 grau. E o ponto de ebulição vai ser um pouco acima de 100 graus. Alimento liofilizado ou liofilizável ou ainda criodessecado. Todos conhecemos um café chamado café solúvel, onde você pega aquele pó de café chamado café solúvel, no qual, colocando apenas água quente, ele já dissolve aquela substância, né, o café solúvel, e o café já está automaticamente pronto. Bem, esse é um exemplo de um alimento liofilizável ou liofilizado. Bem, como é que você consegue fazer esse café que solubiliza imediatamente e fica pronto para consumo? Vamos então fazer um café normal. Aquece uma água e faz a água passar por esse pó de café, ou tenta dissolver o pó de café na água. Aí o que acontece? Uma parte vai se dissolver na água, que vai deixar aquela água preta que a gente chama de café. Café pronto para ser consumido. E fica uma borra, uma parte do café que não se dissolve. Aí a gente filtra, então vai tomar apenas o chamado cafezinho, sem nada de grãos sólidos no meio, somente alguma coisa dissolvida. Bem, para se fazer o chamado café solúvel, ou um café liofilizado, você vai fazer um processo exatamente igual. Faz todo o café, aquece a água, faz a água passar pelo pó, filtra, tira a parte sólida e o café ficou pronto depois de filtrado. Agora, para se fazer o café solúvel, basta fazer agora o seguinte: eliminar a água desse café que já está pronto. Bem, isso é feito diminuindo a pressão, quer dizer, formando um vácuo. Quer dizer que a água vai evaporando em temperatura normal, quer dizer, sem nenhum aquecimento. E quando você tiver evaporado toda a água, o pó que você acabou obtendo, porque já que a água foi embora, só sobrou o pó. Aquilo ali se chama café solúvel. Ou seja, quando você colocar a água de volta, ele vai voltar a constituir aquela mistura que você chama de cafezinho, pronto para ser consumido. Da mesma maneira que você pode fazer um café solúvel, você pode fazer qualquer outro alimento dessa maneira, que é chamado de criodessecação. Ou seja, você elimina a água sem aumentar a temperatura, apenas diminuindo a pressão, quer dizer, formando um vácuo, que é o produto liofilizável. Ou seja, quando você adicionar a água novamente, ele fica pronto para ser consumido. Para você compreender melhor, lio quer dizer líquido e filofilizável, filo, que significa afinidade. Quer dizer que você tem um alimento pronto para ser dissolvido em água, quer dizer, o líquido presente que nós utilizamos para a preparação dos alimentos. Dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se... Comportamento estranho da água ao congelar. Todos nós já tivemos a oportunidade de notar que uma garrafa quebra quando a água que estava lá dentro congela. Isso quer dizer que ela expande. Então, uma vez que a embalagem não sofre a mesma expansão da água, ela vai acabar rachando, vai acabar quebrando essa embalagem que não sofreu expansão. Então, para dar números, se você tiver 1 litro de água, 1000 ml, a temperatura de 4 graus Celsius, a densidade da água é exatamente igual a 1 grama por mililitro. Então, 1000 mililitros vai corresponder a 1000 gramas. Tudo bem. E aí, se você coloca isso aqui para congelar, essa água para congelar, você vai observar que quando congelar, o volume total não vai ser mais 1000 ml, vai ser 1087. Isso quer dizer que houve um aumento de 87 mililitros em 1000 ml que havia inicialmente, quando a água vira gelo. Isso significa que você tem a mesma massa, agora num volume maior. Quer dizer que a densidade caiu e a densidade do gelo é 0,92 gramas por mililitro. Bem, então o fato é que a água expande, ela sai de um certo volume e passa para um volume maior quando congela.
O que não deveria normalmente acontecer, porque à medida que você vai congelando, os átomos vão se aproximando mais e normalmente o que você consegue é um volume menor, mas com a água acontece exatamente o contrário. Bem, esse comportamento estranho, ele não é um negócio muito simples de ser explicado, mas o que acontece é que quando a água começa a congelar, as ligações de hidrogênio começam a orientar as moléculas de como elas devem estar arrumadas. O fato é que quando forma o estado sólido, é como se estivesse formando uma casa, uma organização semelhante de tijolos, constituindo então as paredes e deixando espaços vazios, que são os quartos, a sala, a cozinha, etc. Daí, quando aumenta a pressão, é como se você estivesse destruindo essa casa. E, logicamente, aquele monte de tijolos amontoados, que constitui o estado líquido agora, vai ocupar um espaço menor do que quando eles estavam arrumados no formato de uma casa. Examinando o diagrama da água, ao se aumentar a pressão sobre a água, nota-se que o ponto de fusão diminui. Para fazer o cálculo do novo ponto de fusão numa nova pressão, utiliza-se uma equação chamada equação de Clapeyron, que se calcula da seguinte maneira: ΔP sobre ΔT é a variação da pressão em relação à variação de temperatura é igual ao ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão vezes a variação de volume. Essa equação, ela normalmente vai ser fornecida nas provas de vestibulares, porque ela é muito pouco utilizada. Mas vejamos um exemplo. Che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità armonia. A densidade do gelo é 0,92 grama por mililitro e da água líquida é 1 grama por mililitro. Sabemos que a entalpia de fusão do gelo é de 6 kJ por mol. Calcule o ponto de fusão do gelo devido a uma aplicação de uma pressão adicional de 100 atmosferas. Algumas transformações de unidades vão ser necessárias para a resolução desse problema. Você deve passar então tudo para o sistema internacional. Resolvendo. Primeiro passo: calcular o volume molar da água sólida pela densidade. Densidade igual a massa sobre volume, então vai ser igual a 0,92, que é igual a 18 sobre V. O volume vai ser igual a 19,56 mililitros. Passando para metros cúbicos, então o volume vai ser igual a 19,56 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. O volume molar da água líquida pela densidade. Densidade igual a 1, que é igual a massa sobre volume, 18 sobre V. V vai ser igual a 18 mililitros, que é igual a 18 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Variação da pressão. Como o próprio enunciado diz, houve uma variação de 100 atmosferas, que em pascais corresponde a 10 elevado a sétima pascais. Então, a variação de volume ΔV é igual ao volume do líquido menos o volume do sólido, ou seja, vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 6 menos 19,56 vezes 10 a menos 6. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius, que corresponde a 273,15 kelvins. Entalpia de fusão. Entalpia de fusão é 6 kJ por mol, ou seja, 6 vezes 10 a terceira joule por mol. E o ΔT é a variação da temperatura de fusão. Muito bem, isso aqui a gente vai determinar agora, então vai ficar assim, usando a equação de Clapeyron. ΔP sobre ΔT é igual a ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão vezes a variação de volume. Tá bom, aplicando a fórmula de Clapeyron, vamos ter o seguinte: ΔP, variação da pressão, 10 a sétima, sobre ΔT, que é o que eu vou descobrir, é igual a ΔH de fusão, que é igual a 6 vezes 10 a terceira joule, sobre temperatura de fusão, 273,15, vezes variação do volume, que é igual a menos 1,56 vezes 10 elevado a menos 6. Então, quer dizer que o ΔT vai ser igual a menos 0,72 Kelvin. Logo,
A nova temperatura, então, vai ser igual a menos 0,72 graus Celsius. Aqui você pode observar que para uma variação de 100 atmosferas, a variação de temperatura não chegou nem a 1 grau. Vamos aproveitar agora e resolver o exemplo 3, que é o cálculo da pressão de vapor da água a temperatura de 80 graus Celsius. Bem, para a gente fazer isso, a gente tem que conhecer algum dado anterior, algum dado que a gente já domine. Vamos usar então a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição normal da água. Nessa temperatura, a pressão de vapor da água deverá ser igual a 760 milímetros de mercúrio, exatamente igual à pressão atmosférica. Então, para resolver esse exercício, a gente vai usar uma equação chamada equação de Clausius-Clapeyron. Então, foi o Clapeyron que estabeleceu essas fórmulas para você poder calcular qual é a nova temperatura de fusão da água ou qual é a nova temperatura de ebulição da água. Bem, ele foi o químico, o cientista que se dedicou a examinar essas variações do ponto de fusão e do ponto de ebulição. A equação de Clausius-Clapeyron tem a seguinte forma. Ln de P2 sobre P1, quer dizer, o logaritmo natural da pressão de vapor de uma certa temperatura. Em relação à pressão de vapor numa outra temperatura, Ln de P2 sobre P1 é igual a menos ΔH de vaporização sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Bem, essa é a equação, ela que nós vamos utilizar agora. Então, a pergunta agora é mesmo? A pergunta quer saber o seguinte, qual é a nova pressão de vapor, que eu vou chamar então de P2. Então, vai ficar assim, Ln de P2 sobre 760. Eu estou admitindo que o P1 seja 760. É igual. Menos ΔH de vaporização sobre R, ou seja, menos 40,7 vezes 10 a terceira joules sobre o R, que é 8,314 joule por Kelvin por mol. Vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. 1 sobre T2 vai ser 1 sobre 353, que é a temperatura na escala Kelvin para 80 graus Celsius, menos 1 sobre 373, que é a temperatura na escala Kelvin, da temperatura de 100 graus Celsius. Então, agora é só fazer conta. Vai ficar então assim, Ln de P2 sobre 760 é igual a menos 4,9 vezes 10 a terceira, vezes 0,15 vezes 10 a menos 3. Faz essas continhas aí, vai ficar assim, Ln de P2 sobre 760 é igual a menos 0,735. Então, P2 sobre 760 é igual a E elevado a menos 0,735. Uma calculadora, você determina quanto vale esse número. E elevado a menos 0,735 é igual a 0,48. Então, P2 vai ser igual a 760 vezes 0,48, que vai ser igual a 365 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de vapor da água na temperatura de 80 graus Celsius é igual a 365 milímetros de mercúrio. Bem, essas duas equações de Clapeyron, uma que se refere ao ponto de fusão e outra que se refere à pressão de vapor, elas normalmente são dadas no próprio exercício. A sua dedução depende de algum conhecimento ainda de o que é energia livre, de entropia, e depende um pouquinho do cálculo integral. Então, não foi feito nesse momento, mas você tem, inclusive, na própria lição, a demonstração dessas fórmulas. Bom, vou dizer para vocês, eu não acredito que você tenha que fazer a demonstração. Bom, se você puder, se você conseguir memorizar essas fórmulas, ótimo. Mas, em geral, o cara vai dar também, para você poder resolver o problema. Finalmente, a última observação é que você deve conhecer o jeitão dos dois tipos de gráficos de diagrama de fase. Um diagrama de fase, você vai ter a linha sólido-líquido inclinada para a direita. Quando você aumenta a pressão, você comprime as moléculas. Então, o sólido vai ter maior densidade do que o líquido. Assim se comporta a maior parte das substâncias. Então, aumentou a pressão, vai sair do líquido para o sólido. O sólido deve ter uma densidade maior. Outras substâncias apresentam a inclinação da linha sólido-líquido para a esquerda, entre elas a água. O que acontece se você aumentar a pressão? Você vai comprimir. Tudo bem, mas quem é que tem a maior densidade? É o líquido ou é o sólido?
Bom, nós sabemos que no caso da água, o líquido tem uma densidade maior. Então, observe bem esses dois gráficos. A maioria das substâncias, se você aumentar a pressão, o sólido tem densidade maior do que o líquido. Para algumas substâncias, a água fazendo parte delas, quando você aumentar a pressão, o líquido vai ter densidade maior. Tá bom? Bem, era só chamar a atenção a esses dois casos, assim para ficar bem gravado. Espero que vocês, então, acertem direitinho na hora que aparecer uma questão desse tipo. Tá bom? Então agora é fazer um pouquinho de exercício.